Mas, gente, muito, muito, muito obrigada por mais uma live do Tarô na Vida. E a nossa convidada, mais do que especial, é a astróloga e psicoterapeuta junguiana Sueli Murdoco. E estamos aqui hoje para mais uma live sobre astrologia e psicologia, né? Então, é uma live assim que vai além dos astros. Então, os astros na nossa psique, na nossa personalidade. E a importância da gente entender de astrologia para a gente evitar viver nos instintos, né, Sueli? A Uhum. Sueli Murdoco, para quem não conhece, é a primeira live que está vendo. Eu sou Alzimar Ramalho, sou jornalista e psicoterapeuta, e sou jornalista e taróloga. E a Sueli Murdoca é psicoterapeuta junguiana e astróloga. Então, Sueli, gostaria que você se apresentasse, né, um pouco mais, assim, para a gente já começar o nosso tema de câncer. Sim, sim. Eu sou Sueli, como ela já me apresentou, e a minha vocação tem a ver com a psicologia, com a psicoterapia, mas sempre foi também a astrologia aumentando a minha compreensão da própria psicologia e vice-versa. São duas linguagens que se comunicam e falam da mesma coisa, falam do arquétipo, falam da pessoa, falam de personalidade, e as duas linguagens casam muito bem. E é por isso que eu sou apaixonada também pela astrologia. Maravilha. E assim, o que acontece no céu acontece também no nosso íntimo, né? Exatamente, exatamente. Eu acho que compreender a astrologia, essa lei hermética, né, de Hermes Trismegistus, que a gente já está acostumado a escutar, quer dizer, Hermes 3 vezes grande. Então, uma das leis é essa: o que está no céu é igual ao que está na terra. Por isso que é importante a gente entender que não é o astro que está comandando a gente também influencia daqui da terra para o céu, vamos dizer assim, e vice-versa. Então, o que acontece lá para o alto, né, acontece aqui com a gente também. Maravilha. E a gente, né, todo mês, toda virada de signo, desde janeiro, né? Eu estou aqui com a Sueli numa entrevista, que é uma entrevista barra aula, né? Porque, assim, é uma coisa incrível a gente aprender sobre isso. E no nosso canal, tanto no Instagram da Sueli Murdoco, é @sumurdoco com 2 Cs. E no @Alzimar Ramalho, aqui no Instagram, e também no YouTube Tarô na Vida, a gente tem as lives anteriores. Então, a gente já tem a live de Aquário, quando a gente começou em janeiro. Depois, a gente teve a live de Peixes, a gente teve Aquário, Peixes, Touro, Áries, 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 é, nossa, misturei tudo agora. Começamos com Aquário, depois foi peixes, Peixes. peixes, depois Áries, É, touro, gêmeos e agora câncer, que é o Câncer, quarto signo. exatamente. E Câncer é regido pela Lua. E antes da gente entrar nas características, né, específicas de Câncer, eu gostaria de abrir esta live da gente falar, entender um pouco mais sobre a influência da Lua na nossa vida, né? Porque a gente sabe, é um conhecimento muito comum, rege as marés, rege os partos, né? Aumentam muito. Mas o que mais tem a ver a Lua na nossa vida prática? A Lua ela é muito rápida. A Lua, enquanto o Sol faz 1 grau por dia, então 30 dias o Sol vai caminhando e adentra outro signo. A Lua, ela faz 1,5 grau por dia. Então, ela, a cada 1,5 grau, a cada 1,5 grau, Dia. um dia e meio, ela mudou de signo.
tá? Então ela é rápida. Com isso, ela influencia o cotidiano da gente, o cotidiano e as nossas emoções, que vão mudando. E a gente vai entender por que câncer também, se fala que câncer é de lua, vamos dizer assim, porque ele é muito influenciado pelas mudanças da própria lua. Então, o humor de câncer, ele é variável como a lua. Tá? Então, a lua, por ser bastante rápida, ela influencia em várias atividades do nosso cotidiano. Então, a gente pode dizer, por exemplo, e isso é mais conhecido, que na lua cheia, né? Na lua cheia nascem mais bebês, tá? Ao mesmo tempo, a gente pode dizer assim, não é só na lua cheia, quando troca a fase da lua, os bebês tendem a nascer nessa hora, principalmente que a lua também rege o feminino, rege as águas, né? E os médicos, quem já ficou grávida sabe que os médicos também sabem disso. E a gente pergunta quando é que vai nascer, eles também perguntam quando é que a lua vai mudar, né? E mudando a lua tem muita condição do bebê nascer, tá? Então, e a lua cheia por... Fale, Elzimar. Mesmo naqueles partos programados, do tipo, eu quero tal dia, tal hora, mesmo assim, existe, a lua ainda tem uma força. A gente tem que ver assim, Alzimar, você marcou, por exemplo, a nossa lua cheia entrou dia 21, né? Que foi agora sexta-feira. Você imagina que você marcou o seu parto, por exemplo, para hoje, dia 24. Se de repente esse bebê ele reagiu a essa lua, ele pode ter nascido dia 21, entende? Porque ele não tá programado com o médico, ele está programado com essas, vamos dizer assim, com a própria natureza, né? Porque a mudança da lua tem a ver com a natureza. Então, se ele poderia ter nascido fora desse contrato que o médico fez com você, entendeu? Mas se não nasceu, aí ele vai nascer dia 24, conforme o programado. Legal. A gente está falando sobre lua, né? Para quem está entrando agora na live, a Adriana entrou também, Eliane, que a gente está falando de lua porque o signo é câncer, né? O tema principal dessa live são as características do signo de câncer, mas a gente aproveitando assim para entender um pouco mais sobre a lua por conta de que ela é o regente, né? O que mais que a gente poderia falar sobre a Lua em bons aspectos, em maus aspectos? O que a gente poderia falar? Você sabe que é muito interessante, porque a Lua, quando faz um bom aspecto, por exemplo, com Netuno, porque Netuno tem a ver com os sonhos, né? Tem a ver com a noite, de alguma forma. Então, quando a Lua faz um bom aspecto com Netuno, é uma boa condição de você ter um bom sono, tá? Porque ele ressoa, Netuno ressoa com sono em bons aspectos. Em maus aspectos, por exemplo, ele tira o foco do dia, tá? Então, a Lua, em mau aspecto com Netuno, durante o dia você parece que está meio avoado, sabe o rádio fora de estação? Lua Netuno em mau aspecto, por exemplo. Outra coisa, a Lua também em mau aspecto com Urano, muito provável da gente ter insônia. Então, quando a gente normalmente não tem insônia e tem uma situação de uma noite de insônia, a gente pode procurar, talvez seja uma Lua de Aquário, né? Ou seja uma Lua em mau aspecto com Urano. Por quê? Porque Urano é um planeta elétrico, tá? Ele dá muita agitação mental, é um planeta mental, tá? Então, em contato tenso, falando tensamente com essa Lua, e a Lua são as emoções, pensa exatamente isso, né? A Lua são as emoções. Então, emoções muito estressadas, muito
vamos dizer assim, uma coisa muito de nervoso, vamos dizer assim, tem a ver com nervoso. Então, dá insônia, tá? Então, uma lua em mau aspecto com Urano dá insônia. Uma lua e Plutão em bom aspecto. Plutão tem a ver com o quê? Como ele é o regente de Escorpião, né? Então, ele tem a ver com o quê? Com o renascimento, normalmente a gente fala, mas ele tem a ver com conserto, tem a ver com reciclagem. Então, uma lua em bom aspecto com Plutão, o que dá? Dá um descarte, é bom para você descartar coisa inútil, interna e externamente. É um tempo de fazer essa revisão interna, fazer uma coisa mais profunda e fazer esse descarte. Isso não tá mais, isso eu não estou mais precisando, já saiu de validade, né? Então, Lua-Plutão faz isso. Lua-Mercúrio, por exemplo, tá? Também em tensão. Então, Mercúrio é uma oitava abaixo de Urano. Então, Urano e Mercúrio funcionam uma oitava acima do outro. Então, ele também rege o sistema nervoso, Mercúrio. Então, quando ele está em mau aspecto, ele faz muita agitação. Eu estou andando de lá para cá, de cá para lá, faço muita coisa ao mesmo tempo, e o resultado também tem isso, tem a ver com estresse e tem a ver com ansiedade durante o dia e pode dar também um mau sono à noite, tá? Agora, é interessante que uma lua cheia, a gente já, de alguma forma, já colocou isso em outras vezes, que quando a gente quer que a lua cheia está na amplidão, né, da iluminação, tá? Então, quando a gente quer que algum evento social seja mais, que tenha mais gente, isso, mais visto, né? E que tenha mais gente, então a gente faz numa lua cheia. Então, por exemplo, um shopping fica mais lotado, os bares também ficam mais lotados, por isso que as pessoas estão mais extrovertidas, estão querendo ir para a rua, estão querendo se comunicar. Ao contrário, numa lua minguante, tem mais probabilidade das pessoas querendo ficar mais para dentro, tá? E não ter toda essa vamos dizer assim, movimentação de gente, tá? Então a pessoa fica mais em casa, não, vamos ficar em casa, vamos ver um filme, vamos, isso também Lua Netuno também para dormir e também para ficar mais íntimo, tá? Então, e Lua Vênus, fale, Rosimar, fale. Não, fala de Lua Vênus, por favor. Eu ia falar Lua Vênus, Lua e Vênus tem a ver com o feminino, tem a ver com encontros, Lua com intimidade, né? Então, Lua Vênus tem a ver com bom para encontros românticos, reuniões, boas reuniões de mais intimidade. Então, um dos exemplos a gente poderia ficar nisso. É legal que você falou que a Lua ela fica mais ou menos um dia 2 dias e meio, isso, né? Isso. Então, quando ela está em mau aspecto, também não é pro resto da vida, né? Logo pode mudar, né? As coisas podem mudar, né? Não é um decreto assim, são coisas muito rápidas, né? Ela dura normalmente um dia, esses encontros, um dia e pouquinho, entendeu? Porque exatamente ela se encontra e já sai. Então, o efeito é do dia, é diário. E como a pessoa saber se ela está em aspecto tenso, ou se está ou não, e a pessoa não é astróloga? Essas informações, elas estão disponíveis, por exemplo, na internet, no YouTube? Normalmente são. A gente pode procurar por trânsitos da Lua, né? Como ela anda ao passo da Lua, e normalmente tem nesses sites de astrologia, eles podem falar sobre isso. Tem muitas coisas a respeito disso. Informações disponíveis. Informações. Porque, por exemplo, porque como você falou, né?
alguém que queira organizar um evento social, precisa de gente, precisa. Então, é sempre bom dar uma olhadinha. Oi, opa, Já desliguei. Então, ok, é agora. legal saber, né, como eu vou voltar a perguntar, se uma pessoa trabalha, por exemplo, com eventos, é interessante, né, conhecer essa coisa da Lua até para organizar a agenda, né? Olha, isso tem a ver com as fases, é mais até mais fácil da gente ter as informações, até numa folhinha, né, nesses calendários a gente tem a respeito disso. Então, normalmente, voltando na informação, uma lua nova é quando a gente está programando, né, plantando as sementes, vamos programar alguma coisa, tá? E chega na lua cheia, é um tempo de sim, vamos começar um curso, vamos começar qualquer coisa, o que você precisa de público e de ser vista, é um tempo de lua cheia. Então, é por aí. Legal. Bom, a gente é uma delícia saber sobre nessas questões da Lua, mas lembrando para quem entrou na live agora, né, que a gente está, eu sou Alzimar Ramalho, estou com a Sueli Murdoco, que é astróloga, psicoterapeuta junguiana. E o nosso tema principal de hoje é Câncer, né? É o signo de Câncer, que, aliás, este ano entrou um pouco antes, né, Sueli? Então, é interessante quem faz aniversário no início de cada signo e no final de cada signo, sempre olhar quando nasceu, se é mesmo daquele signo, né? Porque às vezes pode mudar. Esse ano, por exemplo, os bebês que nasceram antes são cancerianos, né? Sim. E olha, tem uma historinha bem interessante, Alzimar, a respeito de por que nasce, né? Por que, por exemplo, agora, né? Ele está entrando no dia 20 e não no dia 21, como parece que é escrito. Então, a historinha é o seguinte: tem um astrólogo chamado Alan Léo, ele é muito famoso, né? Ele é bom, e no início do século ele queria dar uma popularizada na astrologia. Como esse período não era um período fixo, ou seja, a entrada e a saída do signo, né, do Sol no signo, não é um período fixo, mas ele queria com que as pessoas soubessem qual era o próprio signo, então ele fez uma tabelinha no sentido e colocou como fixo que o signo entraria de 21 a 20, de 20 a 21, ele foi deixando essa informação como se fosse fixa. Tá? E agora a gente segue muito, porque para não ficar uma coisa, que dia que você nasceu, se for no começo ou no final, você fala, ai, já não sei. Então, neste momento, ele popularizou a astrologia porque dava para a gente poder, né, para a população poder entender que signo era. Tá? Mas, lembrando que isso foi uma convenção que ele fez. Tá? Então, não é porque o signo, este ano entrou dia 20 e não dia 21. É que realmente o Sol, ele varia na hora de entrar e sair. Então, se você nasceu no começo e no final do signo, então é importante saber se você faz parte do signo anterior ou daquele que começa. Eu tenho uma história, a minha mãe, ela nasceu no dia 22 de julho, que é o final de Câncer. E nas tabelinhas, antigamente era sempre 21 de julho, sabe? Ou, de alguma forma, ela sempre achou que ela era do signo de Leão. Tá? Quando eu começo a astrologia, estudar astrologia, aí eu disse para ela, mãe, temos uma notícia para você, você não é leonina, é canceriana. E ela, que sempre foi leonina, teve que se adaptar à nova informação. E ela tinha É muitas interessante. características de Câncer. Você sabe que tinha sim, ela era uma mãezona, ela era toda preocupada, ela tinha muito de câncer, mas ela gostava de ser leão. Vamos falar sobre isso, então. Você falou que o Câncer é um signo que representa o lar, as raízes. A gente até já fez um post rapidinho, né?
o feminino, o cuidar. Então, independente se seja do gênero masculino ou feminino, mas câncer tem isso, desse acolhimento, né? É uma proteção. Então, vamos falar um pouquinho sobre as características de quem tem sol em câncer? Vamos falar o seguinte, antes disso, antes de, por exemplo, quando o Sol entrou, falamos que Sol entrou em Câncer, acho que é importante saber, mesmo que você não faça aniversário né, agora, que você não seja canceriano, mas quando o Sol vem e ilumina esse mês, que então nós estamos no signo de Câncer, ele dá para todo mundo, e aí falando novamente, o que está em cima é igual ao que está embaixo. Então, todos nós que estamos sob essa égide desse mês de Câncer, é um tempo. Por quê? Porque nós temos Câncer no mapa. Você pode não ter o Sol em Câncer, você pode não ter o ascendente em Câncer, você pode não ter nada em Câncer, mas você tem uma casa em Câncer. Tá? Então, você, neste setor do seu signo, né, do seu mapa, você vai ressoar como canceriana. Então, o mês de Câncer é importante para a gente ressignificar as nossas emoções, sabe? É um tempo de que, e o Sol está iluminando isso, é um tempo de, quando o Sol ilumina, ele está dando brilho para que, e consciência para que você volte, né? Volte nas tuas memórias, já que nós estamos falando que signo tem a ver, câncer tem a ver com memórias, tem a ver com passado, tem a ver com mágoas anteriores, né? Tem a ver com conflitos não resolvidos. Então, em câncer é uma boa oportunidade de você revisitar esse passado, revisitar esses conflitos, seu pai, sua mãe, amigos ou parentes, irmãos, que de repente isso ficou no conflito. Então, revisite isso com a luz de agora, né? Na luz de agora, porque o que a gente tende a fazer, cancerianos mais até, é se magoar e ficar com aquela questão parada, magoada e naquela questão do passado. Tá? Então, agora é uma boa oportunidade de você voltar, né? Vai até o passado, volta, traz, né? Ressignifique, se perdoe, não só o outro, se perdoe, né? E vá para frente. Com isso, você tira aquela energia daquele que a gente pode até dizer aquele complexo, que a gente, senso comumente, até entende como isso. Né? Então, aquele centro, aquele núcleo que está parado na mágoa, vamos dizer assim, é um tempo de todo mundo revisitar. Isso é muito bonito desse mês. Tá? Por Então, exemplo, falando... Fale. por exemplo, você falou assim, independente de ter o Sol em Câncer, mas sempre de estar em alguma casa. Vou dar um exemplo particular. Eu tenho Câncer no meio do céu. O meio do céu é casa 10 e casa 10 é trabalho, né? Profissão. Isso, isso. A nossa Então, é um exposição... tempo de eu revisitar experiências anteriores profissionais. Às vezes nem é familiar, porque ele está na minha casa 10. É isso? As suas, o que você pode dizer, o que a gente pode dizer, Alzimar, quais são as tuas reações emocionais a essa carreira, né? A essa profissão, entendeu? Quais são as tuas, talvez até conflitos com relação a isso, ou seja, a sua emoção e a sua carreira. Quais são coisas que aconteceram e que te imprintaram emocionalmente negativamente? Porque o positivo a gente não tem que revisitar, revisita para festejar, ok, mas revisitar para ver onde é que está parado, né? Onde é que estava? Porque a 10ª casa também tem a ver com a minha aparição social, qual é a minha autoimagem social. Então, muitas vezes você pode, de alguma forma, tem que lidar com algum entrave nessa tua imagem social. Então, e essa coisa do canceriano, né? Voltando às características da pessoa que tem um câncer forte, eu não digo só o sol, né? Mas um câncer forte no mapa, né?
normalmente são cuidadores, né? São acolhedores, vamos dizer assim, no positivo. Sim, e fazendo uma radiografia, porque é sempre muito importante entender as características como se fossem radiográficas de um signo, né? Para a gente entender por que ele funciona assim. É importante, Osimar, entender, e a todo mundo, que Câncer é o quarto signo do zodíaco. Então, o quarto, o que quer dizer? O primeiro, e é o primeiro signo de água, tá? Então, é neste signo de Câncer que a vida se faz, que nós nascemos. Tá? É o quarto elemento. Então, o primeiro signo que a gente põe no horóscopo em repouso, começando com Áries. Áries, fogo. E eu costumo dizer que o zodíaco ele tem vida, ele é como se fosse uma respiração, um fole, que a energia vai para fora e vai para dentro como um expirar e um inspirar. Então, o fogo é um signo masculino, não confundindo com gênero, é um signo masculino, yang, né? E que ele é mais voltado para fora, tá? Então, outro signo que é masculino, outro elemento é o ar. Então, o primeiro elemento que corresponde a Áries é fogo, para fora. O segundo signo tem a ver com a terra, que é um signo feminino, então é um signo para dentro, tá? É um signo de interior, onde a energia vai para dentro. O terceiro signo é um signo masculino novamente, um signo de ar, que a energia vai para fora e agora a energia vai para dentro novamente, em termos de quê? De sentimento, tá? Então, viemos do terceiro signo que tem a ver com o mental, muito para fora, muita locomoção, muita conversa, e agora vamos para dentro. E é no quarto signo que nasce. Então, nas águas, né, das águas da criação, tudo nasce com as águas de Câncer, vamos dizer assim. Aqui nasceu a vida, e a vida começa na água. Tá? Então, nós estamos dizendo que é o primeiro signo de água, e a gente pode dizer também, a nível de função psicológica, e tem a ver com o que? Com o sentimento. Lembrando que Gêmeos tem a ver com o pensamento, né? E Touro, por ser um signo de terra, sensação, e Áries, o primeiro, tem a ver com intuição. Então, os 4 elementos fazem as 4 funções dentro da psicologia e como a gente vê o mundo, tá? As 4 funções da psique, vamos dizer assim. Uhum. E é em Câncer que a gente tem o caldeirão da digestão das nossas emoções. Por isso que Câncer tem a ver com o quê? Com o estômago e toda a parte feminina. Entendeu? Então, falando de Câncer, eu acho que é importante, falamos da Lua, né? Porque antes de responder sua pergunta, é necessário, novamente, trazer que a Câncer, como ele lida com a água, né? Ele lida com o feminino, nós estamos falando que ele regido pela Lua, ele fala do irracional, ele fala do inconsciente, tá? Por isso o passado, tá? Então nós estamos falando, é importante sempre falando da Lua, a gente falar do Sol. Enquanto o Sol é o ego, né, que irradia a personalidade para fora, tem a ver também com o masculino e tem a ver com a racionalidade do dia, que o Sol traz o dia, a Lua traz a noite. É bonito, porque a Lua traz a noite, traz o feminino, traz o irracional, traz os sonhos, traz os medos. Então, é esse elemento, é esse planeta, né, que vai marcar os cancerianos, tá? Então, tem a ver com o quê? Se a gente colocar
esse zodíaco no chão, entendeu? Quarta casa, ele faz as raízes. Acho que é isso que a gente tem que sacar. Por que que o canceriano é tão ligado à família, à mãe? Porque ele está ligado à base. A base emocional, da onde a gente veio, tá? O cuidado da mãe, o colinho da mãe, a segurança desta família, tá? Dessa família, isso que dá toda essa segurança para a gente e para os cancerianos em geral. Tá? Então, você sabe que tem a ver com tradição, câncer tem muito a ver com tradição, e hoje é dia de Santo João, né? São João, né? João. E olha, a gente escuta muito no rádio, e as histórias, né? Que no Nordeste isso é mais pungente, e eles falam o quanto que essas festas de São João são tradicionais, e quer dizer que é de família, sabe? A família trabalhando o milho, debulhando, os homens vão lá, colhem o milho, as crianças tiram a casca do milho, as mulheres fazem a comida, né? E todo mundo ao redor dessa iguaria. Acho muito interessante, é muito canceriano isso, é muito família, é muito raiz, é a avó, é a filha se lembrando que a avó fazia isso, sabe? E isso é imprintado, é isso que te dá vida, é isso. Câncer é o signo que diz para você da onde você veio e para onde você vai. Lembra que você falou que você tem câncer na 10ª, né? A 10ª é para onde a gente vai. Saindo de casa, saindo do ninho, é para onde a gente vai, entendeu? É muito, muito, muito interessante esse tipo de coisa, tá certo? E aí tem aquela coisa que você falou no início, né? Que muita gente fala assim que canceriano é de lua, porque muda de humor com muita facilidade, né? Não é fácil, não, né? É porque a sensibilidade, sabe? A sensibilidade de câncer tem a ver com isso. Ele capta, como peixes também faz muito isso, o signo de água capta muito bem. Então, ele capta a emoção do outro, sabe? Então, de repente, ele está bem, mas ele se conectou, talvez, ou o marido que não estava bem, o marido estava mais estressado, ela fica estressada, ou vice-versa. Né? Ou então, de repente, escutou uma música que entrou de um jeito legal, agora está melhor, entendeu? Então, essa flutuação faz parte dessa sensibilidade que o câncer tem, tá? Então, quando você fala vamos falar das características, né? Então, câncer tem a ver com, falamos de mãe, falamos de lua, falamos de proteção. Então, você já viu canceriano que não se preocupa com a família? Não é verdade? O câncer se preocupa muito, desde que nasceu, o ascendente canceriano, o câncer, desde que nasceu, ele se preocupa em ter uma família, tá? A mulher, de alguma forma, já vai escolhendo o marido como pai dos filhos para fazer uma casa, porque essa casa dá segurança e ela quer ter segurança para ter e para dar para os filhos, tá? Né? Câncer também tem a ver com imaginação. Câncer tem a ver com criatividade, tá? Então, eu acho que é importante que tudo na gente, não só cancerianos, mas as emoções, elas têm que ser passadas para fora, né? Tem que ser expressadas. E o câncer, quando ele fica meio que magoado, o que ele faz? Ele se retrai, tá? Sabe como a carapaça do caranguejo, tá? Se ele está machucado, se ele está magoado, ele se fecha e vai tentar uma recuperação. Uma das características, ele tenta sozinho no primeiro momento, para que o de fora não o atinja, porque ele se sente vitimado.
por aquilo. Então, uma das emoções, a emoção mais característica de câncer é a mágoa, sabe? Você sempre fala da má água, né? A mágoa é a má água. Então, meu pai do céu, eu já fiz besteira aqui, puxei o meu microfone aqui, pera. Ai, caramba, espera um pouquinho, deixa eu arrumar para trás. Enquanto você Pronto. está arrumando, Opa. né? Você está falando de canceriano quando se sente desvalorizado, ameaçado, né? E por isso que eles são muito cautelosos, né? Câncer, assim, para se abrir, né? Para o outro, tem que confiar muito, né? Exatamente porque ele tem medo de ser machucado, né? A sensibilidade do câncer, ele tem medo de ser machucado. Então, ele, dentro da experiência dele, qualquer coisa que possa ter a percepção de que aquilo vai machucá-lo e melindrá-lo, ele se retrai. É um jeito, a gente pode até dizer, um mecanismo de defesa dele, mas o importante é câncer precisa entender que ele faz parte dessa história. A mágoa, e não é só câncer que tem mágoa, né? A gente tem câncer no mapa e a gente se magoa muito, tá? Agora, é importante a gente entender que a mágoa é um sentimento que nos coloca numa situação de imaturidade, vamos dizer assim. Tá? Eu me vejo como alguém que não tem, como uma criança que é machucada, sabe? Então, eu fico nesse passado, por isso que eu estava dizendo de revisitar o passado, não ficar lá. Tá? Então, eu me sinto machucada, eu me retraio, eu me coloco debaixo da cama para que ninguém me veja. Tá? Se eu fico com essa sensação, se eu fico com esse sentimento de que eu fui magoada, e isso é uma ferida que eu levo, eu vou levar essa ferida desta maneira como adulto, como, né, na minha vida. Tá? Então, a mágoa é um mecanismo mas se você não crescer, fazer com que ela amadureça e entenda quais são os pontos que me levaram a ser magoada, qual é o ponto que eu estou inserida nisso, porque normalmente, quando eu sou magoada, eu sou sempre na polaridade que eu não fiz nada, né? Eu sou a vítima do outro. Enquanto eu me coloco como vítima, eu não tenho força alguma, tá? E eu vou colocar o outro sempre de agressor. Então, é o meu pai que é o agressor e eu vou passar o resto da vida achando que meu pai foi ruim, cruel comigo nisso, porque ele fez isso, porque fez aquilo. E se eu não se eu não crescer para essa emoção, eu vou passar o resto da vida achando que meu pai foi cruel, ou todas as autoridades em si, porque a gente faz essa generalização, são cruéis, porque fazem isso com os outros, entendeu? E o canceriano também, pelo fato dele ser introspectivo, né? Ele gosta daquelas conversas assim mais profundas, né? Que vão lá. Por exemplo, o canceriano deve gostar muito de conversar sobre psicologia, por exemplo. Pois é, eu acho que porque tem a ver com as emoções profundas, né? Nada é raso, a água ela não é rasa, sabe? O ar ele é mais raso porque ele passa mais ao largo de tudo, ele quer a informação, ele passa nas experiências, agora a água sempre é profunda, né? Então, e a água de câncer é uma água de intimidade, sabe? Família, lar, ele precisa, o câncer precisa ser acarinhado, se sentir cuidado, ele cuida, mas ele também quer se sentir cuidado. Ele é um signo muito interessante, a sensibilidade de câncer, ela é muito delicada, tá? Então, é muito a mãe, sabe, no sentido que a mãe prepara tudo, ela faz tudo,
E ela não ensina o filho, tem que ver isso, ela não ensina o filho que o filho também tem que cuidar da mãe. Vamos colocar num exemplo geral, isso acontece muito. E a mãe depois se ressente que o filho não reconhece o que ela fez. Tá? Mas o que ela ensinou para esse filho? Ela ensinou que ele é o centro, ele deve ser cuidado, que ela tem que cuidar dele, e não vice-versa. Ela não colocou que também ela precisa de cuidado e de carinho. Tá? Ela se ressente disso. E aí vem essa coisa da sombra de câncer, né? Que muita gente só olha os aspectos negativos. Olha, eu vou te falar uma coisa. A gente divulga, vai ter live de câncer, inclusive nos grupos de amigos. O que eu recebi de falar assim, do tipo A, F, 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 e um monte do tipo, assim, é muito difícil. Ou, eu sou de câncer, mas eu odeio. Essa sombra é muito mais vista na sociedade porque a gente falou tanta coisa boa de câncer até agora, né? São coisas lindas, são coisas maravilhosas, mas por isso, são tudo melindroso. Não. Quer dizer, só essa parte ruim que fica na cabeça? Sabe por quê? Se a gente for pegar o lado negativo, que todos os signos têm, o signo de câncer, né? As pessoas se identificam muito mais com a criança ou com a mãe, né? A mãe que não é reconhecida, a vítima dos filhos ou o que seja, ou a criança mimada. Câncer tem muito a ver com querer ser o centro das atenções emocionais, tá? Então, enquanto a mãe se dedica ao filho de todas as maneiras, ela cria uma criança mimada, né? Uma criança que acha que é o centro de tudo. Tá? Ao mesmo tempo, tem a ver com o quê? Com carências. Câncer, por ser bastante emotivo e sensível, ele acredita que ele precisa ter a atenção dos outros e quando isso não acontece, ele se sente carente. Tá? Isso nas relações em si. Né? Ele pede mais do que ele dá, ele não consegue trocar no trocar, né, maduramente. Então, uma das coisas que câncer precisa aprender com o signo oposto, né? O signo oposto, ele diz para você, olha o real, não fique imaginando coisas também, né? Capricórnio, o signo oposto é Capricórnio. Não tem coisa mais pé no chão e de limites do que Capricórnio para Câncer. Então nós vamos falar assim, como se fosse Capricórnio, regido por Saturno, ele é o pai, mas o pai disciplinador, que diz para o filho pequeno, vamos trabalhar, vamos levantar, vamos crescer. Então, uma das lições que Câncer precisa aprender é crescer, amadurecer, ter responsabilidade pela vida, não esperar que a vida o proteja a vida inteira, ou que a vida esteja para realizar os sonhos dele. Né? Ele precisa aprender com Capricórnio, com o pai, né? de disciplinador, que diz, vai para a vida. Você quer o quê? Vai receber vai continuar mamando o resto da vida? Inclusive, como você fala, isso faz parte do desenvolvimento emocional. Claro que de todas as pessoas, a gente está falando de câncer, gente, porque a live é sobre câncer, né? Para quem entrou agora, a gente conversa cada mês sobre um signo. Mas você fala assim de que tem 3 momentos, né, para esse desenvolvimento emocional. Esses momentos têm a ver com a idade cronológica ou não? Como que são esses momentos? Esses 3 momentos do desenvolvimento emocional? Alzimar, o que a gente pode entender é o seguinte, se a gente for pensar em termos
cronológicos, né? Então a criança nasce na barriga da mãe, ela é totalmente dependente, ela depende de alimentação, de cuidado, de carinho, para que ela se desenvolva. Então, uma primeira etapa é muito natural que a criança seja dependente, né? E ela seja apegada a essa família. Passado um tempo, falando em termos cronológicos, essa criança se transforma do adolescente num jovem adulto, vamos assim, e elas têm que sair do ninho. Então, novamente, ela tem que sair da onde ela está, né? Se desapegar desse conforto, vamos dizer assim, e ir para a vida, ir para Capricórnio, para onde ele vai. Então, ela tem que criar uma estrutura no mundo, ela vai para o mundo e criar vínculos, né? Ela pode começar a criar a própria família dela, tá? Que já é Deixar de ser criança. desenvolvimento emocional, né? Já é Exatamente. Deixou aquele mimimi do me dê, do tipo, eu tenho que encarar a vida. Exatamente. E aí o avançado, ele sendo mais velho, então ele consegue entender que os filhos, a mulher, os filhos foram embora, a função dele materna, né? Estamos falando de câncer e lua, a função dele materna para o pessoal dele, né? Os filhos dela não precisam mais tanto do cuidado dela, né? Não precisam tanto do cuidado dela, mas ela pode colocar esse materno dela para quê? Para o impessoal, tá certo? Ela pode trabalhar voluntária numa creche, ela pode dar o amor dela em qualquer outro, no orfanato, em qualquer outro lugar. Então, do pessoal, ela passa a ser impessoal. E se a gente trabalhar isso sem ser cronológico, né? Até na profissão, ela pode escolher uma profissão em que acolha, em que seja professora, sei lá, essas profissões mais clássicas, né? Terapeuta, uma coisa que você está encaminhando pessoas na vida sem ser aquela coisa maternal que gruda só eu, né? Que seja só pessoal. E também, então, sem ser criança, adulto e mais velho, a gente pode, inclusive, dizer que isso tem a ver com o desenvolvimento, sim, emocional de uma pessoa. Então, ela tem que passar de um apego, né, normal, ela tem que caminhar para esse desapego e com isso se transformar no impessoal. E a sombra de câncer a gente pode entender agora melhor, dizendo que quando para em um certo nível, vamos dizer assim, o apego às raízes. Então, aquele que não quer sair de casa, ele já está mais velho, mas não sai de casa. Não consegue se desvencilhar e partir para o mundo. Tá? Então, nós estamos dizendo que ele está parado, né? Está mais fixado nesse ponto de imaturidade. Então, ele teria que trabalhar isso para poder ser alguém no mundo, tá? E ter a responsabilidade por ele próprio. Tá ótimo. A Mari acabou de avisar os irmãos, seu áudio ficou muito baixo, quase não dá para te ouvir. Bom, eu estou com o microfone, pode ser que seja algum problema na potência do microfone, mas enfim, eu vou tentar falar um pouco mais alto e um pouco mais devagar, mas a gente já está caminhando, né, para o final da nossa live, e eu gostaria de falar então um pouquinho sobre câncer no mapa astral, que a gente falou que todo mundo tem câncer ou forte nos signos pessoais, né? Mas também nas casas. Nas casas não dá tempo da gente falar na live, mas é legal que as pessoas tenham o seu próprio mapa, né? Construir o seu mapa para ter um autoconhecimento e a partir do autoconhecimento saber, poxa, esse é um lado que eu tenho que trabalhar, para não ficar no instinto, né? Ah, sou assim e pronto. E
Porque veja o seguinte, é interessante você entender, lembre que a gente colocou no começo, saber onde está o teu câncer. Né? Quando você está falando, é difícil a gente falar para todo mundo. Mas, por exemplo, para um ascendente touro, tá? Ascendente touro, a câncer é o terceiro signo. Tá? Então, câncer no primeiro ascendente touro, touro no primeiro signo, passando Gêmeos, Câncer está no terceiro. Então, nós estamos falando de comunicação. É só para dar um entendimento, ou seja, Câncer vai atuar no ascendente Touro na comunicação. Vai ter uma comunicação mais íntima, uma comunicação um pouco mais agradável, no sentido não tão agressivo. Tá? Então, falando de Câncer no mapa, quem é mais canceriano? A gente sempre fala, quem tem o Sol agora na casa 4, tá? Que ela é análoga a Câncer. Tá? Sol na casa 4 pode ser um Sol de Leão, pode ser um Sol de Touro, mas se é na casa 4, ele vai trazer essas características de proteção, de cuidado, né? De Câncer a gente eu esqueci de falar, mas tem a ver com cozinha, sabe? Essa coisa de cuidar com a cozinha. E tem a ver, sabe com o que também? Com engordar. Na hora que você não lida com a mágoa, você come a mágoa. Então, uma das características de obesidade é você ter uma lua ou um câncer bastante destacado, vamos dizer assim, onde, em vez de você resolver suas mágoas, a gente come a mágoa. Entendeu? Olha, a Outra coisa de trabalhar até a obesidade na psicologia, né? Fazer uma terapia, porque muita gente na obesidade vai na matéria, na nutricionista mudar a comida, mas não vai para terapia. Quer dizer, às vezes não está no que você come, mas aquela emoção que você está guardando, que está te inchando, né? É o que. Você sabe o seguinte, já a gente falou que câncer tem a ver com lembranças, né? Então, a gente engorda não de comer comida em si, a gente come muito lembrança, memória. Quando a gente está magoado, está carente, e isso também muitos fazemos sem ser cancerianos, carentes de afeto, carentes dessa intimidade, carentes de família, carentes da emoção, assim, de segurança emocional, então a gente vai comer alguma coisa que simboliza essa família. Quando eu comia, tá? Então, o pudim que minha mãe fazia, o pudim que minha avó fazia, então eu vou me acabar no pudim, porque eu preciso dessa percepção, tá? Para poder ter mais, ficar mais segura emocionalmente. É óbvio, não é porque você come de repente você tem um ataque de comer um pudim, não é dizer isso, tudo bem, entendeu? Mas se você, toda vez que come pudim, você come um pudim inteiro, então a gente tem que entender que você não está comendo pudim, você está comendo memória, está comendo carência. E bom, então tá, essa coisa você falou no Sol da casa 4, Lua em Câncer ou Ascendente em Câncer. Isso são cancerianos raiz. Isso, sabe? Principalmente o ascendente em Câncer, é ele que vai mostrar mais, porque a gente já entende, né? Que o ascendente é como você se mostra ao mundo, como você começa as coisas e como as pessoas te veem. Então é mais fácil a gente ver um ascendente em Câncer do que um Sol em Câncer. Porque quem tem Sol em Câncer pode ter um ascendente em Fogo, por exemplo, que dá uma mascarada nisso, tá? Então, o ascendente em Câncer, ele vai mostrar muito mais apego à família, às fundações, né? Ligado aos sentimentos, sensibilidade do passado, né? Ele tem essa coisa de valorizar demais a família, né? Mãe é uma pessoa bastante importante, porque é aquele que alimenta, aquele que dá segurança para ele, é aquele que vai captar bastante os sentimentos e confundir o que é dele com o que é do outro, tá? Muito empático,
Isso tudo que eu estou falando é ascendente em câncer, mas também é sol em câncer. Tá? Tem a Lua e câncer trabalha muito isso. Outro, novamente, se ofende facilmente, se magoa. A Lua A em Lua. câncer? Não, o ascendente em câncer. A Lua em câncer também. Porque é muito repetido, é interessante, a gente, todos os planetas em câncer, eles vão trazer esse mesmo tema, de se magoar, de se fechar, né? De, inclusive, valorizar a família, tá? E essa coisa de ser a mãe do mundo, ok? Então, uma das coisas, novamente, que o ascendente em câncer teria que fazer é tornar-se emocionalmente mais seguro e começar a cuidar dele próprio, crescer e cuidar dele próprio, e não precisar que os outros cuidem dele. Mais a nível maduro, entende? Tá? Não é uma questão, agora me basto, ninguém vai preciso de ninguém, não é isso. Mas é equilibrar, sair do passado, tá? E dar essa ressignificação do que é o apego, a família e tudo mais, tá? Tá. A Lua, a Lua em Câncer, né? Que é quando a gente conversou antes da live, que fala que sensíveis, acolhedores, né? Mas precisam ser acolhidos também. E é legal isso, porque, por exemplo, se você faz o mapa astral de um filho, ou de um namorado, ou de um novo chefe, assim, ai, como que eu vou lidar nesse novo lugar que eu vou trabalhar? E se você sabe, né? Horário, tudo, consegue um mapa, você sabe até, fulano tem lua em câncer, então eu preciso de acolhimento, ele quer acolhimento. Aí se você oferece isso para ele, a relação fica um pouco mais fácil. Porque a Lua traz as emoções em si, né? Uma Lua em câncer está em domicílio. Ela está bem, ela está em casa. Tá? Então, um chefe, alguém com essa Lua em câncer, provavelmente ele vai demonstrar isso e vai fazer, por exemplo, dos subordinados, como se fosse uma família. Lembra o Filipão, né? Agora me lembrei, o Filipão da Seleção da brasileira seleção. de futebol. Aham. Sabe, aquele que fala a família, né? Nossa família, o time é uma família. Tudo isso remonta muito à Lua em Câncer. Ele uma mãezona, né? Um paizão. É muito canceriano, é muito essa coisa de cuidar, né? Mas também ao mesmo tempo cuidar, porque se magoa também, entendeu? Então, essa coisa da mágoa é muito própria da lua de câncer, tudo que é de câncer, né? Então, a lua de câncer, mas é uma das melhores. É aquela que cozinha, a lua de câncer cozinha para os filhos, né? É a mãezona que cozinha para todos, o que é que você quer comer, é muito a lua de câncer. E acolhimento, a lua de câncer acolhe bastante, tá? É muito ligada, inclusive, à família e às memórias. E Mercúrio, que é o raciocínio, a comunicação, como é que é essa comunicação de uma pessoa que tem uma introspecção tão forte? Você sabe que, então, Mercúrio, eu costumo dizer que é o microfone, né? Mercúrio é a nossa ferramenta mental de comunicação, inclusive, de pensamento e tudo mais, tá? E ela é mais ou menos objetiva, né? O Mercúrio é objetivo, mas ele está em câncer. Então, a gente pode até dizer que é uma comunicação mais afetiva. Ela não é uma comunicação tão objetiva. Ela é mais afetiva, ela é mais intuitiva, sabe? Então ele não é tão lógico, ele vai mais pela intuição, pelo sentimento, do que tanto pela lógica. Ele capta as coisas e raciocina nesse sentido. Nossa, então para artistas com Mercúrio em Câncer deve ser assim, mel na chupeta, né? Pois é, né? Porque tem uma sensibilidade, eles conseguem funcionar, né? Funcionar um pouco mais intuitivo, além da razão, né?
juntam a razão com a intuição. Isso é interessante. E falando em razão e intuição, acho que é importante, falando em câncer, né? Sol, lua. Então, importante, principalmente falando que câncer é regido pela lua, então, toda vez, falando em mágoa, falando em sentimento, falando em crescer, é importante usar o quê? Usar a função racional do sol para equilibrar consciente e inconsciente, né? Para equilibrar a racionalidade e a irracionalidade. Irracionalidade não estamos dizendo de loucura, estou dizendo aquilo que não é racional, aquilo que é de noite. Então, a hora que... Porque a lua traz, do lado bonito, sonhos, fantasias, mas do lado mais negativo traz os medos, né? Que precisam ser iluminados pelo sol da consciência, né? Pelo sol, para que isso se traduza numa expressão artística, tá? A hora que você se expressa, desculpa um pouquinho, na hora que você expressa seu medo, isso já não é mais medo, isso já é arte. E você já deu uma integrada na tua personalidade, o que é aquele medo. E olha, você está falando isso, eu estou aqui com a carta, o arcano maior no tarô, o carro, e eu estou mostrando para eles, estou falando para a Sueli, porque ela não está conseguindo ver a live, né? Mas o carro, nesse desenho que eu estou mostrando, ele dá as costas para o passado. Ele está saindo como se ele estivesse saindo do reino para o mundo. E não tem nada mais capricorniano do que sair para o mundo, pegar as rédeas e subir aquela montanha, aquela cabra subindo a montanha com o próprio esforço. E o controle, que não são dois cavalos, são dois caranguejos. E o caranguejo, ele anda de lado, ele não anda para frente. Então é muito mais difícil controlar o caranguejo do que controlar um cavalo. Uhum. Ao mesmo tempo, porque as emoções enrolam, né? As emoções enrolam, entre aspas, né? Elas viram de lado, elas afundam, né? Elas não são objetivas, vamos dizer assim. Então é o que a gente disse, né? O grande aprendizado de câncer é olhar para o Capricórnio, que é o seu oposto, né? E ver assim, tomar as rédeas da vida, não esperar que o outro leve a nossa vida. Aí quando ele cresce emocionalmente, né? E é engraçado. Ter a coragem de crescer. Exato, e essa carta chama o triunfo. Então, você triunfar sobre os seus medos, sobre todas aquelas dificuldades, você triunfar sobre isso é realmente bastante interessante. Bom, Vênus em Câncer, Vênus é o romantismo, e Câncer, que é Lua, nossa, quem tem Vênus em Câncer? Então, é bem isso, é muito romântica, é o romance, né? É a imaginação do romance, é a valorização do sonho de um casamento duradouro, alguma coisa. E aqui a gente não está nem falando homem e mulher, né? Nós estamos falando de fazer um ninho, né? De ter alguma coisa que seja duradoura, com alguém, com um parceiro, tá? Alguma coisa que tenha... que ele se preocupe com o parceiro, sabe? Vênus se preocupa com o parceiro, tá? E muitas vezes a Vênus em Câncer pode ser uma pessoa um pouco mais fechada, porque de alguma forma, se ela foi ferida, então ela fica um pouco mais retraída para o amor, vamos dizer assim. E ela precisa muito de segurança em termos afetivos, né? Em termos afetivos. É importante que ela tenha isso para poder se abrir. Câncer, você já comentamos sobre isso, né? Com segurança ela se abre. E Marte em Câncer, porque Marte é o que nos move, né? A força da luta. Marte a gente já viu, né? O nosso guerreiro é aquele que tem a força, a vitalidade, que trabalha. Uma das coisas é o trabalho, o músculo é muito Marte, a nossa autoafirmação. E em Câncer ele está em queda, porque ele exalta, né? Ele exalta em Capricórnio, tá? Então, um Marte em Câncer é como se fosse um Marte na água novamente. Ele não está muito bem colocado.
porque o Marte seria mais fácil ou na Terra ou no fogo, né? Porque é mais característico de um guerreiro, né? Marte é o nosso guerreiro, tá? Então, ele trabalha, Marte é uma pessoa que trabalha para a família. Todos os esforços que ele faz é visando a família. Mas, ao mesmo tempo, na família, ele pode resultar em conflitos com a família, porque ele quer se autoafirmar lá dentro e se impor de alguma forma. Marte tem a coisa de autoafirmação, né, e de vontade. Então, na família, ele pode criar certos conflitos, porque ele quer ajudar, ou porque ele quer mandar mesmo. Ele acha que o caminho é por aqui, ele vai por aqui, tá? Ele pode também guardar mágoas e angústias, sabe? Essa coisa assim. Tudo em Câncer roda no sentimento, entendeu? Então, ele vai entrar em conflito porque ele guardou a mágoa ou porque ele guardou aquele sentimento contra alguma coisa e sempre é bem dentro da família. Então, como fala, né? A partir do momento que você tem consciência, por exemplo, eu tenho consciência que eu tenho Marte em Câncer, logo eu tenho esse instinto de agir assim. Mas ao saber e ao perceber que eu estou indo por esse caminho, de me recolher e falar, não, isso é meu, mas eu não preciso agir dessa forma, porque não é sociável, né? Porque ele cria tensão, né? Ele cria tensão, né? Marte, se vai para a briga, para o conflito, ele cria tensão. Então, a família o lugar onde ele vai criar é na família. E é importante o que você está falando para tudo, né? Se a gente tem consciência vamos dizer assim, do nosso proceder mais negativo, mais tenso, é importante a gente se ver. Eu não estou dizendo que ele não pode brigar, porque brigar é feio, porque raiva é feio, uma das características de Marte. Estou dizendo que é necessário, neste momento, eu colocar toda a minha raiva desta maneira? Será que eu não posso colocar o meu ponto de vista, a minha raiva, a minha autoafirmação, a minha razão de um jeito mais palatável, sem ser sendo muito agressivo, né? Então, é isso, a consciência traz o proceder de um jeito mais palatável. Tá ótimo. Já caminhando para o final da nossa live, lembrando que daqui a pouco a gente vai sortear quem entrou na live de Gêmeos, né, e deixou o seu recadinho. A gente vai sortear uma leitura de tarô comigo e um mapa natal astrológico com a Sueli. Então vamos aqui, junho, né? Então, dia 20, o Sol entrou em Câncer e foi o solstício de inverno, né? Fala um pouquinho sobre esse período aí do solstício de inverno. O solstício de inverno, a gente já sabe que tem a ver com a noite mais longa, porque o Sol está mais distante dessa parte nossa do hemisfério sul. Ela está mais distante. Então, é o dia mais curto e a noite mais comprida. E Câncer é um signo cardial. Então, é uma mudança de estação para nós, é uma mudança para o inverno, né? Começou o inverno e no hemisfério norte começou o verão, tá? Então, é uma oportunidade para nós, em Câncer, dizendo novamente que é um signo interno, é um tempo de começar coisas e de fazer umas aprofundadas dentro da gente, né? Então, o Sol de Câncer, ele inaugura um novo ciclo de inícios para que todos nos conectemos com essa energia. Tá. E de 21 a 27, que a gente está, né, nesse período, nós estamos na lua cheia em Capricórnio. Aliás, a lua está maravilhosa.
Mas e em Capricórnio, que é o oposto de Câncer? O que que significa isso? Eu acho que tem tudo a calhar, né? Uma lua de lógico, tinha que ser uma lua de câncer, e tem tudo a calhar com a gente está falando, ou seja, é um tempo que a humanidade, a gente vai dizer, que a gente precisa sair, né? É uma lua de Capricórnio, sair do ninho novamente, dessa situação mais de conforto, mais de imaturidade, né? De não querer aceitar as nossas responsabilidades, e a Lua chama para dizer, cresça e vá viver para o triunfo, né? Que tem a ver com a carta do tarô, vamos dizer assim, Uhum. vá viver e que lá você vai encontrar a luz. Então, nesse momento, então, dia 29 agora de junho, Saturno entra retrógrado, Uhum. né? 29 de junho a 15 de novembro, ou seja, a gente vai ter praticamente de agora até o final do ano para revisar o quê? Porque retrógrado é revisão. Retrógrado é sempre revisão. Saturno está sempre dizendo para nós, tem a ver com a nossa profissão, com a nossa imagem pública, né? Então, é uma revisão nessas obrigações, nesse tema, né? E ver que ajustes são necessários para que a gente entre mais em equilíbrio com isso. É tempo de olhar para trás um pouco e veja o que eu fiz de certo ou de errado com relação à minha profissão, à minha carreira, quais ajustes eu tenho que fazer para entrar em melhor equilíbrio com os meus objetivos. Né? E sempre lembrando, né? Retrógrado não é voltar, é olhar para o retrovisor, mas você está dirigindo a vida continua. Você só olha o retrovisor para dar uma olhadinha, um ajuste para seguir bem, né? É um cuidado, vamos dizer assim. É sempre, como eu costumo dizer, você revisita né, o passado, você olha para trás, revisita e volta. Porque é o olhar do agora que vai modificar o passado. Porque a hora que você fica lá, você vai continuar mais do mesmo. Né? Então você tem a consciência de agora, você revisita, reflete e muda, se for o caso, né? Certo. E aí já julho, dia 2 de julho, além de Saturno, entra Netuno retrógrado até dezembro. Então, no mesmo período, Saturno e Netuno é os sonhos. Netuno é aquele planeta que rege peixes, né? Que rege os nossos sonhos, as nossas fantasias, os nossos planos, vamos dizer assim. E como também Saturno está em Netuno, em peixes, né? Que é regido por Netuno, então é um tempo exatamente na hora que Netuno entra retrógrado, é um tempo de você olhar para trás e ver o seguinte, então, os sonhos que eu tenho, as fantasias, os planos que eu tenho com relação a isso, estão certos ou são ilusões? Né? Muitas vezes a gente fala, nossa, queria, mas fica nesse plano das ideias e da fantasia. Então, na hora que Netuno faz essa retrogradação, você confronta enganos, ilusões, e vê o que é que isso está prejudicando você, se isso realmente é. Ou se não, usando o teu Saturno, que está, né, o Saturno que está em peixes agora, se você pode estruturar e dizer o seguinte, não, dá certo, se eu me dedicar, se eu mudar, se eu estruturar, dá certo para eu fazer com que esse sonho seja realidade. E agora, 2 de julho, Mercúrio em Leão, que vai até 25, vai ser bem rapidinho, né? De 2 a 25 de julho. O que a gente pode aproveitar dessa passagem de Mercúrio em Leão? Mercúrio é a comunicação, né? O planeta da comunicação. E em Leão, Leão é um signo leve, é um signo de, vamos dizer assim, mais de divertimento, tem a ver com paquera, com namoros. Então, Mercúrio tem a ver com paquera, né?
a comunicação da paquera, é um tempo de você expressar os teus próprios sentimentos, porque Leão tem a ver com esse expressar, né? Conseguir expressar o que você pensa, tá? Expressar os seus desejos, tá? E Mercúrio em Leão também dá assim, uma vontade de se divertir, porque Leão tem a ver com diversão, tem a ver com essa coisa mais leve, né, de passar o tempo. Então, aprender coisas novas, tá? E vontade de se divertir. É uma coisa mais leve, é rápido e é bem interessante, é bem legal. E muita gente, principalmente o pessoal que estuda, né? Julho é sempre férias, né? Então aproveitar essas férias para dar aquele descanso, ser menos denso e ser mais leve, dar mais risada e passear. Isso. Curtir férias, sabe? Curtir que seja o sol, um parque, né? Mercúrio tem a ver com isso, conhecer gente nova, ter novas aventuras, vamos dizer assim, de qualquer maneira. Uhum. Dia 5, a lua nova em Câncer. E aí é a primeira lua nova, né? Quando Isso. a lua nova é em Câncer. E a gente tá com o Sol e a lua. Isso. Aliás, em Câncer, a gente está com. Olha, tem o Sol em Câncer, tem a Lua hoje está em Mercúrio, em Aquário, mas o Sol está em Câncer, Mercúrio está em Câncer e Vênus está em Câncer. Fora do que, porque a gente está falando aqui, seria no mapa natal, né? No mapa natal, não é. Não, desculpe, é o trânsito mesmo, é o trânsito. Mapa natal falamos mais para lá. Mas nós temos Sol em Câncer, Mercúrio e Vênus em Câncer. Então são três. É claro que sempre vai acontecer, porque são os planetas mais perto do Sol, tá? Mas é uma ênfase, né? Vamos dizer assim, no romance, na sensibilidade, em ficar mais para dentro, em família, ou em amigos mais íntimos. Isso é bem, bem legal. E a lua nova em Câncer, nós estamos falando que são as sementes. A lua nova é quando o Sol se encontra com a lua, né? Naquela que a gente fala nas núpcias sagradas, e daí vai nascer um novo ciclo. É um tempo de quê? De plantar sementes, planos e projetos. Em que tema? Num tema canceriano. Então tem a ver com comprometimentos, vamos imaginar comprometimentos de família, de casamento, por exemplo, de você querer se comprometer. Então são sementes que eu vou plantar agora em Câncer, para que depois, na lua crescente, eu veja crescer, florescer, ver o que dá certo, quais as sementes que são viáveis. E na lua nova é o tempo de colher essas sementes da lua de Câncer, lua cheia. Lua nova. Na lua cheia, a lua cheia se colhe o que se plantou na lua nova. Então, por exemplo, se a gente está lua nova agora no dia 5, né? Se é alguma semente rápida, a gente colhe talvez no mesmo mês. Mas às vezes são sementes que a gente planta que são projetos mais. Em alguma lua cheia de algum mês, pode ser que aquilo que a gente plantou pode dar certo? Germinar. Né? Mas de alguma forma talvez você fala, não, acho que vou ficar noivo, sabe, umas coisas assim. Estou pensando em ter um filho, né? Na lua cheia você talvez possa até dizer para o seu companheiro, o que você acha? Vamos, o projeto pode ser alguma coisa mais viável, né? Alguma coisa mais viável. É nesse sentido. Tá. Bom, dia 11 de julho, a gente tem Vênus em Leão, 11 de julho até 4 de agosto. Então, vai ser também um tempinho meio rápido, né? Porque Vênus e Mercúrio são planetas, como estão muito perto do Sol, eles são rápidos, tá? A partir Então, Marte ele é mais lento. Marte vai demorar mais tempo para fazer o quê? A volta em torno do Sol.
tá? Então, Vênus em Leão, Leão, dizendo mais, é a casa do Sol, né? Então, a Vênus, como eu me mostro, também tem a ver, né? Tem a ver com o que eu desejo. Então, Vênus em Leão tem a ver com calor humano, Vênus, né? Calor humano. E é muito bom para cuidar e investir na aparência, porque Leão tem a ver com autoestima também, né? E Vênus em Leão, você se mostra mais, tá? Tem a ver com essa coisa de você se investir em você para se você aparecer melhor, tá? E aparece, Vênus em Leão, a gente aparece melhor. Então é melhor a gente cuidar e aparecer melhor. Então vai ser de 11 de julho até 4 de agosto. Então, Isso. se puder, alguns cuidados. Vou cuidar do cabelo, vou no esteticista. Se puder marcar nessa época, a tendência de resultado bom. Eu não escutei, passou um carro aqui, eu não escutei o que você perguntou. Tá. É de 11 de julho a 4 de agosto, Vênus em Leão. Então, se já quer cuidar de si, investir na aparência, se for possível organizar, por exemplo, eu vou fazer sei lá, alguma coisa assim, né, na área da aparência. Se puder marcar nessa época, tem grandes possibilidades de dar muito bom, né? Exatamente, porque mesmo que não for isso, e se você percebe, aí novamente falando em termos de consciência, se você percebe Vênus em Leão, as pessoas estão mais extrovertidas, no sentido de querer se apresentar melhor e mesmo receber melhor, porque Vênus tem a ver com relacionamento, né? E Leão é mais uma coisa mais de generosidade, de mais caloroso também. Então você vai perceber no coletivo isso acontecendo, entendeu? E aí, em seguida, em dia 20/7, 20 de julho, entra Marte em Gêmeos e vai ficar até 4 de setembro, tá? Então, Marte em Gêmeos, o que quer dizer? Quer dizer que é a minha força do meu guerreiro a serviço da comunicação, né? Gêmeos, comunicação, esse dia a dia, tá? Então, Marte traz uma impaciência, tá? Para as comunicações ou para as pessoas em geral, tá? Então, é também muita probabilidade de conflito e discussão, porque não tem paciência, tá? Ele não escuta muito, né? Então, a impaciência sai via verbalização, tá? Via palavras, tá? E Marte em Gêmeos, uma coisa mais interessante é que ele vai direto ao ponto, não enrola, tá? Então, vejamos, vamos ao ponto. O que é que você veio fazer aqui? Sabe o filho que vai visitar o pai, que nunca vai, e o pai fala, então, o que é que você quer? Porque nunca vem, né? Então, você quer alguma coisa. É bom saber que de 20 de julho a 4 de setembro, como existe muita probabilidade de discussões verbais com pessoas próximas, né? Então, muito cuidado, sempre lembrar, né? Muito cuidado quando a gente for falar alguma coisa, nos colocar, sabendo que nós estamos num tempo de Marte em Gêmeos, então é para todo mundo. Para todo mundo. E todo mundo, qualquer coisa, vai se irritar. Por quê? Porque está impaciente. Se não, porque é tipo assim, se não vai direto ao ponto, eu fico impaciente. E aí eu logo falo, vai falando, o que é? Você está falando o quê? Por que está enrolando tanto? E papapá, né? Qualquer coisa já é uma coisa, uma oportunidade de colocar nossa irritação, né? Uma palavra que vem de Marte, irritação para fora. Então, cuidado. Então, já chegando no final mesmo da nossa live, para quem entrou agora, a live vai ficar disponível no Instagram, num primeiro momento, e depois a gente vai minutar para separar tudo em temas e vai deixar disponível no YouTube aí, temática. Então, dia 21 agora, lua cheia em Aquário. Então, plantou em Câncer, né? Isso, e vai colher em Aquário, é interessante isso, né? A lua cheia, tá? Então, tudo que você plantou na hora,
na lua nova, né? Que foi dia 5, se não me engano, né? A lua nova. Agora, dia 21 de julho, agora, modo de dizer, é tempo de colher. É tempo de colher. Então, novamente, também uma lua cheia é tempo de bebês nascerem, porque mudou a lua e é uma coisa grande, né? E é um tempo de ver que se as suas sementes que você plantou foram viáveis, vamos assim, né? E que deu certo. Se não, aí vem a lua minguante em seguida, de você fazer essa revisão, ver o que você errou, entre aspas, né? E replantar, refazer planos para colher no próximo mês. Isso que é legal da Lua, né? A gente começou essa live falando da Lua, né? E a Lua nos dá novas oportunidades sempre. Então, não deu certo agora, não entrar em desespero, repensar por que que não deu certo. Às vezes não era o momento, às vezes a terra não estava com cuidado, às vezes a semente, isso tudo metaforicamente, né? A semente não era de qualidade. Então, eu quero plantar de novo? Quero. Eu quero colher maçã, quero, mas com outra semente, com outra terra, às vezes até com outra energia, com outro amor, né? E às vezes não é nem maçã que você tem que cuidar, né? Às vezes não é nem maçã que você tem que plantar, né? Se aquela terra não é de maçã, não dá, né? Vamos rever, talvez você tenha que plantar outra coisa, pera. Exatamente. Né? E aí depois a gente, os outros trânsitos a gente vai ter a nossa live de Leão, né, lá no final do mês, depois a gente divulga a data certinha, mas aí é quando a gente vai falar então das características de Leão, vamos falar também dos trânsitos de Leão e lembrete, um papel para mim, por favor, Mari. É muito importante que a gente conheça o nosso mapa, né? Para que a gente aproveite essas informações para o nosso autocrescimento. Existem os mapas gratuitos, né, disponíveis, mas como é uma coisa muito interessante, a gente sempre sugere que faça um mapa da gente mesmo, né? A Sueli faz mapa astral, é só entrar em contato, para a gente usar mesmo como um autoconhecimento e sair do instinto, né? Sair da intuição. Enquanto a gente faz agora a nosso sorteio, eu gostaria que você fizesse então os seus considerações finais para essa nossa live. Eu acho que é importante a gente compreender, eu acho que do signo de câncer, é isso, é o último, o primeiro signo de água, é o primeiro, é o signo que dá a importância do sentimento em detrimento da racionalidade. Nosso tempo, né, é um tempo de muita racionalidade e só equilibrando com os sentimentos para que a gente seja mais inteiro. Né? A natureza está clamando por isso, a natureza é a nossa, é a parte feminina. Então, de repente, olhar mais para isso, olhar para a natureza, para a qualidade de vida, tudo isso é o lado mais feminino, mais emocional, vamos dizer assim, mais inconsciente da história, para poder equilibrar com essa racionalidade que a gente tem, que, graças a Deus, o sol existe para todos, mas para a gente dar o valor que a lua e a noite têm, né? Simbolicamente falando, ou seja, equilibrar as nossas emoções que estão tão desequilibradas atualmente por vários fatores desde a pandemia, é um tempo da gente olhar para dentro e poder equilibrar tudo isso, dando voz e expressão a isso. Legal, maravilha. Então, aqui divulgando, a gente fez o sorteio aqui no sorteador das pessoas que fizeram comentários na live de Gêmeos. Então, nós temos aqui que a Márcia Marques
está, então, ganhando uma leitura de tarô comigo, e a Shirley Freitas está ganhando um mapa natal astrológico com você. Depois eu entro em contato com elas e aviso, e elas entram em contato. Gente, quem esteve com a gente nessa live, agradeço muito, 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 muito. E lembrando que ela vai ficar disponível tanto nas minhas redes sociais quanto da Sueli Murdoco, e depois lá no nosso canal no YouTube, Tarô na Vida. Agradeço muito, muito, Sueli, a tua presença aqui nessa live, e até julho, quando a gente volta com uma nova live falando aí sobre leão. Tchau. Tchau, tchau. Obrigada.